Buenas amigos, está começando mais um Folcloreando, é o 35 da série, iniciado lá no dia 1º de abril, sabe por quê? Eu disse para vocês que não era mentira, nós estaríamos aqui todas as quartas-feiras e de fato estamos. E por este espaço vem desfilando as melhores figuras do nosso pago. Gaúchos, gaúchas, peões, prendas, doutos, professores, escritores, jornalistas, gente que sabe de tudo. Então, por isso nós agradecemos a tua audiência, agradecemos o teu aplauso, o teu carinho e estar conosco pelo menos uma vez por semana, das 20 horas às 21, nessa reunião aqui que traz coisas bonitas que fazem a gente pensar. Folcloreando 35, que vai hoje prosear com a doutora Ariane Severo e o doutor Alci de Vargas Cheuich. Vocês sabem por que o Alegrete é chamado de Alegrete? Claro que estudaram, você sabe, porque o Marquês Alegrete foi homenageado, etc, etc, etc. Porém, todavia, contudo, me desculpe os alegretenses, poderia se chamar Vargaslândia. Sabe por quê? Que as terras aonde foram feitas, onde foi feita a cidade, era do bisavô dele. E esqueceu de deixar um pedacinho para mim. Viu? Então podia ser Vargaslândia, mas também, por outro lado, poderia se chamar Abreulândia. Exatamente. Porque quem pediu as terras do avô dele, a herança do Cheuich, foi o meu pentavô chamado José de Abreu. Isso. Então, o Alegrete poderia ser Abreulândia ou Vargaslândia sem problema nenhum. Mas é Alegrete, graças ao... Era Visconde? Marquês. Marquês, o Marquês que nunca esteve lá, né? Mas tudo bem. Então, te alegra-te, né? Porque temos aqui dois alegretenses do coração. O Cheuich que nasceu em Pelotas, né? Mas se criou no Alegrete. E eu, que tenho pai e mãe alegretenses, mas me criei em Uruguaiana, por uma questão bem simples, aí já vai nos causos, né? Porque esse espaço tem música, poesia e caos. E tudo verdadeiro, tá? Não pode mentir. Quando eu nasci em 1959, o chique das famílias tradicionais do Alegrete era ter seus filhos na cidade grande. Aí eu nasci em Uruguaiana. Foi por isso. Sabe o que meu pai dizia quando eu vi essas histórias? Eu não falo mal de filha. Uruguaiana é filha de Alegrete. Claro que é a filha mais próxima, mais rica, né? Mais bonita. Né? Nós cedemos o nosso território, uma parte do nosso corpo para fazer o Uruguaiana. Tu sabe, Cheuich, que quando, nas férias grandes lá do Colégio União, nós tínhamos a mania e ficava torcendo que chegasse as férias grandes. Para onde é que nós ia? Para fora. Claro. Sabe onde é que nós ia? Para o Alegrete. Velho Alegrete gaúcho crucificado a lançaços. Olha aí. Que deste os primeiros passos nas barrancas do Navio. Para mim, trançaram aqui a fibra daqueles panos que estiveram por 10 anos forjando em Piratiba. Jaime Caetano. Eu falei que tem caos, música e poesia. A poesia já temos um pedaço aqui. Não, mas depois, se quiser, tem podemos outros pedaços. pedaços. Mas não, depois eu quero uma das tuas. Eu quero uma das tuas. Bom, mas vamos lá então. Não, quando queiras. Daqui a pouco. Quando queiras. Daqui a pouco. Né? Deixa eu tomar um trago aqui que necessita. Quem canta ter a consciência agitada. Essa cachaça é boa. Vocês sabem que o nosso espaço tem o prestígio comercial e cultural dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe, mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Também
Lá de Viamão é nosso apoiador, a Werneck Imóveis Rurais. Quer comprar, vender a tua chácara, teu sítio? No Rio Grande, no Brasil, tem que falar com Werneck. 50 anos de atividades nesse setor. O tropeiro de Viamão. Ensila seu cavalo e vai lá ver o que tu precisa. Para vender ou para comprar. Werneck Imóveis, uma realidade bonita, meio século de trabalho. Entra no site www.werneckimoveisrurais.com.br e tu vai ter a solução para aquilo que tu precisa. Produtos Cavaleiros Farroupilhas, marca Cavaleiro Farroupilha. Pois temos as facas Cavaleiros Farroupilhas, numeradas, certificadas para tuas próximas gerações. Feita à mão. A faca é a bainha. A recém o Alcir que estava de olho na bainha, dizendo que a bainha é linda. Feita à mão. Por um guasqueiro ali de Eldorado do Sul, de São Suci. Além das facas Cavaleiros Farroupilhas, vocês podem adquirir tudo por telefone. As cachaças Cavaleiro Farroupilha. Prata e ouro. Tá triste? Toma prata. Tá alegre? Toma ouro. Agora, se tu não tá nenhuma nem outra, toma das duas, que tu vai ver que maravilha, né? Uma dá uma caipira espetacular, feita no Alambique Miller, de Vera Cruz. A ouro é envelhecida em barril de louro. É um espetáculo. Cachaça Cavaleiro Farroupilha, prata e ouro. E também, os Cavaleiros Farroupilha têm agora, sabe o quê? Além da faca, além da cachaça, tinha que ter a churrasqueira. Pois tem a churrasquita. Churrasquita é assim, ó, de aço inoxidável, leve, pequena, serve em qualquer porta-mala. E tu assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. É a churrasquita dos Cavaleiros Farroupilhas. Tudo vocês podem pedir pelo telefone e recebe em casa. Código de área 51, número 995 565 556. Esses são os apoiadores do Folcloreando desde que começamos e espero que seja para ad eterno. Da música, me vem essa aqui. Cheguei na noite quieto e sob o teto do mesmo galpão sentei num canto afastado e muito afinado peguei meu violão. Eu nada mais me pedia que alegria e vontade de cantar velhas rancheiras, mas só cantei a saudade. Milongas, longas, milongas, longas esperas, como as taperas tão mal quebradas. Foi só o que eu pude cantar. Milongas, longas, milongas, longas esperas, como as taperas tão mal quebradas. Foi só o que eu pude cantar. E foi aos poucos morrendo o fogo lento do chão, até as brasas dormiram depois que viram tal solidão. Eu nada mais me pedia que alegria e vontade de cantar velhas rancheiras, mas só cantei a saudade. Milongas, longas, milongas, longas, espera como as taperas tão mal quebradas. Foi só o que eu pude cantar. Milongas, longas, milongas, longas, esperas como as taperas tão mal quebradas. Foi só o que eu pude.
ainda. Que beleza, Dorotheu. Essa é Longas Milongas do Mário Barbadones, que eu adoro, tio. Eu fiz esse arranjo para ele. Sabe que o dia que eu gravei essa música, em 1985, eu tinha que pedir licença pro autor. E aí o Mário precisa falar contigo. O que que houve? Quero gravar uma música tua. Então canta pra mim. Eu toquei. Isso aí é meu, não me lembrava. Não foi classificado na Califórnia, né, pela terceira ou quarta Califórnia. Ele esqueceu da obra. Gravou outras, uma produção enorme, né? E a Longas Milongas, graças a Deus, eu registrei em 85. Que apresento a vocês, depois dos versos do Jaime, mas teremos verso do Alci, teremos versos da Ariane Severo, nossos convidados, autores, compositores, gauchescos e brasileiros, que estão mais uma vez aqui para nossa graça, no nosso folcloreando, que vai se espichando aí, tchê, coisa mais linda do mundo. Estou mais faceiro do que guri, que ganhou uma Pandora. Já pensou? O guri que ganha uma Pandora fica melhor faceiro. Ele fazer a Pandora. Mas ele não sabia, ele não sabia. Ele aprendeu depois. A primeira tu ganha sempre, depois tu examina e vê como é que é. Coisa linda, né? Quando a gente fazia esses brinquedos. Eu estava lendo ontem, dei uma aula ontem para a gurizada que me escolheu aí nesse projeto do escritor das escolas, né? E estava falando nisso também, né? Quer dizer, o que nós temos, o que tem no Rio Grande do Sul que a gente tem essa loucura pelas palavras, a palavra escrita, a palavra declamada, a palavra no ouvido, a palavra apaixonada, mas nós somos um povo de palavras, isso é isso, né? Então, eu acho um encanto. Tu estava falando, eu queria dizer sobre o Jaime, que sempre que a gente falar no Jaime vale a pena, né? Mas ele tinha um sonho de um livro que era uma coletânea chamada Taperas de Todos Nós. Que bonito nome. E infelizmente Tapera, ele não conseguiu, deixou seu rancho tapera e reunir. Mas eu escrevi a minha tapera para esse livro e depois quando tu me der uma... Agora sobre tapera tem coisa linda. Tem, né? Minha tapera caída, rancho de minha saudade, não sei o que da minha vida. Tem vários. Mas é por isso que o Jaime dizia, é um tema recorrente do Rio Grande do Sul, então nós deveríamos fazer uma antologia da tapera. O título, Taperas de Todos Nós. Né? Nós temos, desculpa. Não, eu estava pensando que não me ocorreu, né? Nesse livro que eu vim hoje falar com os ouvintes sobre a casa, né? Não me ocorreu que eu poderia ter falado da tapera, mas estava te ouvindo cantar e pensando, né? Assim, que um dos objetivos de falar da casa, que é o lugar onde nós vivemos a maior parte da nossa vida, e não só de uma casa física, mas a casa que a gente habita com os nossos desejos, né? Com o nosso imaginário, com os nossos sonhos. E eu fiquei pensando nisso, assim, que quando uma casa se transforma em tapera, não é só porque ela se desfez ao longo do tempo, mas porque alguma coisa triste possa ter acontecido naquela casa. Tapera tem alma? Né? Olha, bicho tem, eu sei, né? Bicho, o meu Cusco. O teu Cusco bicho tem. Não tem alma, eu sei bem. Eu sei. Mas as casas têm alma, têm Pois memória. É verdade, né? tem memória. As paredes têm memória, né? Isso. Pois a produção do Sistema Tarca de Comunicação desse programa conta com a direção do professor Abdon, que hoje retornou ao Pago. A enchente tinha pegado ele não pôde vir na quarta-feira passada, mas apareceu aí, tá aí, né? E a Briana, que é a nossa técnica de áudio e vídeo, né? Tá aí conosco, acompanhado da sua assessoria sempre bem. E hoje nos visita também aí o Herbert Street, jornalista da Caldas Júnior, velha Caldas Júnior. Tem mais um amigo nosso ali. Irineu Roque Zolim, escritor. Irineu, o escritor. Né? Que maravilha, obrigado aí pela presença de vocês. E aqui, essa jovem que está conosco agora aqui, que eu não conheço. Me chamo Panda. Panda. Então a Panda também está aqui conosco. Então o nosso folcloreando tem plateia. Vocês podem vir para cá, curtirem o programa aqui ao vivo e desfrutarem da beleza do Café Fermata.
dá um tempo para o café. Fermata é o tempo que o maestro dá para os artistas respirarem, né? E ele também se compor aí, né? Aquele tempo, aquele espaço. Essa fermata, esse café aqui tem até café para cachorro. É a única casa que pode entrar Cusco aqui, essa aqui. Né? Tá aí os Cusco, todos aí. Cusco, gato, pode vir com o teu gato, teu Cusco aqui, não tem problema nenhum. Os caras fazem festa de aniversário de cachorro, que eu nunca vi disso, é coisa linda. É muito boa. Não, eu sou um grande cachorro, né, tia? Que te acho? Eu gostava do meu Cusco. Era um guaipeca amarelo, baixinho, de perna torta, que me seguiu no domingo de volta do Mascarenhas. Eu andava bichornado, bebendo mais que o costume. Essas coisas de rabicho, de ciúme, vocês não entendem. Ele entendeu. Fiquei o dia bebendo e ele ali no costado, me olhando de atravessado, esperando por comida. Nesse tempo, era magrinho, que aparecia as costelas. Depois pegou mais estado, mas nunca foi de engordar. Quando veio meu guisado, dei quase tudo para ele. Um pouco por pena dele e outro que nesse dia só bebida eu engolia por causa dos pensamentos. Na chegada do sol, ainda pensando na moça e nas misérias da vida, toquei de volta para as casas e vi que o Cusco magrinho vinha tortinho, pertinho, com gente encabulada. Volta para casa, guaipeca. Ralhei com ele, parava um pouco, fugia, fagejava qualquer coisa, depois voltava para mim. O capataz não gostou. Na estância só tinha galo, mas o guaipeca ficou. Botei o nome de sono, as crianças de brinco. Mas o nome que pegou foi de guaipeca amarelo, mas nome não é o que importa. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Ficou 6 anos na estância. Lidava com gado e ovelha, sempre atento e voluntário. Se um boi ganhava no bato, o guaipeca só voltava de tirar para fora. Mas nunca mordeu ninguém. Nem as índias na cozinha ticavam com ele, nem ovelha, nem galinha, nem quero-quero, avestruz. O lagarto era o primeiro. E mesmo pequenininho corria mais do que o pai. E tudo ia tão bem. Até que um dia azarado, o patrãozinho noivou e trouxe a noiva para a estância. Era no mês de janeiro. Os patrões estavam na praia e veio um mundo de gente, tudo em roupa diferente, até colar o homem usava, e as moças meio peladas, sem ser na hora do banho. Imagino lá no arroio o retorço da moçada. Mas bueno, sou do outro tempo das tranças e saia rodada. Até aí não tem nada que a gente respeita os brancos, olha e finge que não vê. O pior foi o meu Cusco, que não entendeu por bicho a distância que separa um guaipeca de peão da cachorrinha mimosa da noiva do meu patrão. Era quase de brinquedo a cachorrinha da moça, baixinha, reboladeira, pelo comprido, cuidado, andava e tinha medo de tudo por qualquer coisa que voava. E meu Cusco perdeu o entorno quando viu a cachorrinha. Ele juro que a bichinha também gostou do meu baile, mas namoro só de longe, que a Cusco era mais cuidada que touro da exposição. Mas numa noite de lua, foi mais forte a natureza. A cadela estava alçada e o guaipeca atrás dela entrou por uma janela e foi uma gritaria quando encontraram os dois. Achei graça na aventura. Até que chegou o mocito, filho do meu patrão, e disse para o Vitalício, que tinha fama de ruim, desbeneficia o guaipeca para que respeite as famílias. Parecia ter uma filha que o Cusco tinha abusado. Perdão, lhe disse, o coitado não entende dessas coisas. Deixe que eu leve para o posto do fundo com meu compadre, depois que passar o verão, capa o Cusco, Vitalício, e tu pega teus pertences e vai buscar o teu cavalo. Me deu uma raiva por dentro de ser assim despachado por um piazito mijado e ainda usando colar, mas prometi aqui para dentro, mesmo filho do meu Cusco ninguém toca, pego ele, vou-me embora e acabou-se a função. Que te acho? Eu gostava do meu Cusco, o bicho não tem alma, eu sei bem, mas será que vivente tem? Campeei ele no galpão, nos bretes, pelas mangueiras e nada do desgraçado.
No fim, já meio cansado, peguei o ano velho e fui buscar meu cavalo. Um tordilho por diante vinha pensando na vida. Posso entrar numa comparsa mesmo no fim das esquinas? Depois ajeito os aperos e busco colocação, nem que seja de caseiro, se não me ajustam de peão. E levo o Cusco comigo, pois foi o único amigo que nunca negou. E só ouvi a gritaria e os gemidos do meu Cusco, que era um grito de susto, de medo, um grito de horror. Toquei a espora no ruano, mas era tarde demais. Tinham feito a judiaria, o pobrezinho sangrava de fazer poça e já chorava pertinho. Peguei o Cusco no colo e apertei no coração. O sangue estava fugindo, não tinha mais esperança. O Cusco foi se finando e os meus olhos chorando como criança. E de acho, eu gostava do meu Cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem, mas será que o vivente tem? Nesta hora desgraçada, o Telmocito voltou para saber pelo serviço. Larguei o Cusco no chão, passei a mão no facão e dei uns gritos com ele com vitalício. Ele puxou do revólver, mas estava perto demais. Antes que a bala saísse, cortei ele para matar. Foi assim, bem direitinho. Não estou aqui para mentir. É verdade que eu fugi, depois me apresentei, me julgaram, me condenaram, mas o pior que assassino foi dizerem que o motivo era pouco para o que eu fiz. E de acho, eu gostava do meu Cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem, mas será que vivente tem? Que beleza, gente. Homenagem a todos os Cusco que vieram aqui no Fermata tomar café. E provocando o poeta, né? Afiado. E ali nesse verso. Quando é que fizesse esse verso aí? Esse verso eu fiz em 1990. E escrevi em Pelotas. Um amigo meu querido, meu colega de turma, Mascarenhas, João Carlos Mascarenhas. Ele estava de aniversário. Sim. E aí me pediram para escrever uma mensagem para eu entregar o presente. E eu escrevi esse poema todo. Veio inteiro. Que maravilha, inteiro. Né? Aí espetáculo. Eu dediquei para ele. Tem que estudar mais a ideia e a ciência da inspiração, como é que é esse processo. E tu tivesse que decorar depois esse poema ou tu já ficou sabendo ele de cara? Quando a gente se escreve é fácil de decorar. Sim, fazer decorar, mas tem que repetir. Escreveu, depois de decorar. Não, primeira vez essa é uma pergunta boa, será que é teu mesmo? Hein? Entendeu? Aí é uma pergunta boa, será que o verso é meu? Se eu tenho que decorar, é meu, né? Ariane é poeta, vamos ouvi-la. Por favor, com a presença feminina agora nesse debate aqui entre violão, poesia, Cusco, né? E cavalo. Eu pensei que era só Alegrete que tinha espaço. Caçapava não teria espaço hoje aqui. Caçapava não se entrega. Quem nasce em Porto Alegre, mas mora em Caçapava é Caçapava. Viu? Pertinho, é da Grande Cachoeira. Então, é um prazer estar aqui, Dorotea. Honra pra gente estar recebendo vocês de novo aí. Eu sei que vão contar um monte de coisa, mas vamos falar dos teus poemas também, né? Tu não fizesse uma... Ele fez pro Cusco. Meus poemas não são pro Cusco, meus poemas são de amor, Dorotea. Amor, mas ele tem amor pelo Cusco dele. Um amor de E o Cusco se apaixonou pela cachorreta. Então eu vou declamar de minha autoria um dos poemas que eu coloquei nesse livro aqui, né? Que hoje eu estou aqui para falar um pouco desse meu... Então já começa falando do livro, depois vamos para a poesia. Então, né? Esse livro que foi lançado agora, dia 4, na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Depois, dia 10, tive a oportunidade de falar sobre ele também na Feira do Livro. Está em lançamento. Então é Casa, um estudo psicanalítico, filosófico e literário do Hortário. Então tem muita, claro, como eu sou psicanalista, tem muita história das pessoas, né? Mas sou escritora, então tem muito de literatura, tem poesia, tem conto, né? E aí a poesia que abre este livro
né? É uma poesia que fala um pouco de uma casa. Não é do Matapera. Não é. É uma casa habitada? É uma casa flotante. Ah, lá, puxa. Então, eu vou te contar, eu estava lendo Pablo Neruda, e aí essa poesia surgiu em espanhol, né? Eu nem sou tão fronteiriça como vocês, embora conheça o idioma desde pequena, né? Mas esse poema nasceu em espanhol, porque como ele abre o livro, é esse que eu gostaria então de declamar hoje para o programa. Nós vamos declamar ele, mas antes de declamar, tu vai falar um pouco mais, né, do livro? desse livro, claro. Bom, esse tema é um tema... Depois vamos falar dos outros livros, tem espaço, tá. Porque tem livro aqui, é incrível, né? Não, esse tema é um tema apaixonante, né? Falar da nossa casa, do nosso cantinho no mundo, né? A nossa forma de habitar. E eu venho trabalhando há muitos anos com esse tema, já desde 2007, 2008 eu venho trabalhando. Publiquei em alguns livros anteriores de psicanálise, um de 2010, um capítulo. Depois, em 2014, 15 também escrevi. E também, quando eu lancei esse livro aqui, Nina, Desvendando Chernobyl, que tu estivesse comigo no lançamento na Feira do Livro. Isso nós lançamos na Rádio Gaúcha, não? Sim, estive, né, sempre. Eu tenho esse prazer de poder falar sobre literatura nesse espaço, Dorotel, maravilhoso. Então, Nina, eu falo também, assim, né, porque é sobre o desastre socioambiental de Chernobyl. Onde as pessoas tiveram que sair das suas casas, da sua propriedade rural, né, perderam tudo que tinha, né, então falo muito nesse sentido. Nós estamos num momento bem interessante a respeito desse de perder tudo que tinha. Aí a região metropolitana está embaixo d'água, né? E tem gente que realmente perdeu tudo que Perder tinha. as casas todas. Perder seu rancho, perder suas coisas, né? É incrível isso aí. Agora eu então, quero... o tema é esse, né? O tema no Nina eu falo do tema do trauma, exatamente isso, de perder essas casas, perder tudo, né? Tudo que faz parte da nossa identidade, né? E depois, no romance que eu trabalhei, depois que foi Freud de Viena, Paris, que também lancei lá no teu programa, este aqui, falo também, de certa forma, né, das pessoas, que é um período em que o Freud tem que sair da Áustria em função do avanço do nazismo. Sim. Então ele teve que sair, deixar a casa dele, né, onde ele criou os filhos. Outro que perdeu o rancho que virou tapera. Esse livro já está traduzido para o alemão. Ah, que maravilha. Depois teve que sair do país, né? Toda a perseguição que houve, né? A questão, enfim, tudo que envolve. E eu volto ao tema de uma outra forma, né? De uma forma mais amorosa desta vez, né? Com esse livro da casa. E então queria dar uma ideia para o leitor, assim, um pouco do sumário, para terem uma ideia, né, do que eu trabalho. Olha que capa maravilhosa, feita pelo Marco Sena, que é meu editor, pela Besouro Box, né? Fez um trabalho maravilhoso, né, nesse livro. Então vou dar uma ideia aqui para vocês do que eu vou trabalhando. Então, assim, lugares definem pessoas, nesse sentido em que a nossa casa nos define, né? Quando nós entramos na casa das pessoas, nós conhecemos muito da personalidade daquele que habita, né? Eu falo também do sentido do espaço residencial, né? Nesse sentido que a gente pode ler uma casa, dos objetos que povoam nossa casa, da decoração, do sentido da cor, tá? A casa como uma metáfora, né, do nosso habitar interior. Também sobre morando em condomínios, o sentido do hall, a janela, o portão, a porta, né, tudo isso tem um significado simbólico. Tu estavas falando, né, do galpão, o teto, né, que todo mundo tem que ter um teto sobre a sua cabeça, né? Tem que se sentir em casa, tem que ser protegido, né, das tempestades da vida. Por isso que o gaúcho usa o chapéu, né? Teto. Então, seu acampamento itinerante, seu rancho móvel. Isso. Então, de fato, falar sobre isso, da importância da casa neste momento, né, onde tantas pessoas perderam a sua casa, é muito doloroso. E eu penso que quem puder ter acesso a esse livro e entender todo o sentido que tem a casa, vai entender o que significa para essas pessoas que perderam sua casa pela primeira vez e agora pela segunda vez, né? Tudo é uma experiência que a gente não dedica para ninguém, porque realmente perder o seu teto e o seu chão, como
Nosso os refúgio, exemplos né? que a Ariane nos traz em seus livros e aqueles que estão hoje aí pelas águas sendo tomadas, realmente é uma experiência triste, deve abalar bastante as pessoas. Não tenho sombra de dúvida disso. Eu nunca tive esse azar, né, de perder o chão, de perder a casa, o teto, mas é realmente complicado. E hoje até alerto que tem várias campanhas pelas redes sociais de captação de recursos para isso. E, bueno, cabe que participemos, né, para que possam essas pessoas que perderam tudo, recuperá-las de forma paulatina, mas que possa servir como conforto de que a população gaúcha e brasileira está tocada também por esses problemas que viraram um foco social negativo que deve ser estruturado, pensado e trabalhado pelos nossos dirigentes aí, sem populismo e sem viés politiqueiro, né, mas realista, de poder auxiliar e fazer o que o município, que o Estado, que a Federação possa fazer com aqueles que perderam tudo. E tem gente que realmente perderam tudo. Então, a casa que a Ariane nos traz e foi muito bem montado, o quebra-cabeça da capa, né? Que nós mostramos aqui em vários ângulos, que vocês viram, até a casa de cabeça para baixo, de ponta de cabeça para baixo, certamente, literariamente, vai tocar a todos nós. E tu dizias que tem um verso em espanhol que faz parte desse livro. Faz. Então toca a ficha aí, que eu vou te acompanhar. Tá bem. Que Como é que é o nome do poema? Es largo el instante amoroso. Es largo en un instante. El instante El amoroso. instante amoroso. Es largo. Nuestra casa está sendo construída de a pouco. Lá vamos criando e coloreando luzes azules estrejadas, cantando em las olas del mar, em las olas del deseo. Leyendo, escutando las melodias de um tango, dejando la luz amarilla entrar en los caracoles de mi vida. Nuestra casa es una casa flotante. Escotillas mirando el océano, deliciosa armonía de la naturaleza. Sábanas marinas festejam nuestra felicidad. A poesía anda descalza en nuestra casa, nuestro reconcito en el mundo. Aquí te amo y como te amo. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por esos días, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por esos días, los muertos de mi felicidad. Que beleza, hein, de verso, que beleza de Nós não estávamos no primeiro dos teus programas, desses 35? Desculpe? Nós não estávamos, eu e a Ariane, no primeiro, onde é que foi gravado o Tu primeiro? estivesse no nosso segundo programa. Foi gravado? Foi lá no Hotel Ritter. Ah, No Ritter Hotel. Depois vocês estiveram na livraria Martins Livreiro. Martins Livreiro. Naquele período que nós fizemos os 70 anos da Martins Livreiro, que está aí, viva e trabalhando na Feira do Livro que vocês estiveram, fazendo sucesso, porque além dos livros, houveram palestras de vocês lá, né? Como é que foram esses momentos lá na feira? Como é que foram? Foi um sucesso. Conta pro pessoal, fala alto. Muito bem. Não, olha, tem que gravar aqui, ó, tem que falar. Eu quero te dizer uma coisa. Uma das palestras foi para comemorar os 150 anos do Santos Dumont. Eu tenho um orgulho muito grande, porque
às vezes nós somos criticados dizendo que o gaúcho só olha para o seu umbigo, né? Que me consta, o Santos Dumont nunca esteve no Rio Grande do Sul. No entanto, eu tenho a honra de ter escrito esse livro sobre a vida dele, e é um livro que agora saiu uma nova edição para comemorar o seu... Ele, no dia 20 de julho, ele teria completado... Tu começou a escrever esse 150 livro em Paris? Esse livro eu fiz a pesquisa em Paris porque eu encontrava sempre as mesmas coisas. Então, como é tudo que o Santos Dumont fazia, ele chamava a imprensa, ele convocava a imprensa. Olha, eu vou botar um motor de gasolina embaixo de um balão, mas vai explodir o balão. Querem ver, vão lá, eu vou estar tal hora. Então, tudo foi documentado. Por isso que os tais irmãos Wright têm uma piada, porque nunca ninguém viu o estuário antes do Santos Dumont. Só teve um voo 2 anos depois. E o Santos Dumont, tudo era com a imprensa. Então eu fui aos jornais e aí eu consegui coisas maravilhosas, como o voo da primeira mulher em balão dirigível, tá? que foi uma cubana, que fizeram Apaixonados. E aqui eu quero mostrar também, ó, que eu, depois desse livro, que é o Patrono da Aeronáutica, eu escrevi este a convite da Marinha, que é o velho marinheiro, é o patrono da Marinha, que é o almirante Tamandaré, né? Que é um gaúcho de Rio Grande. Né? E eu escrevi também o Almirante Negro, que é a história do João Cândido, João Cândido, também gaúcho daqui, de Encruzilhada. Né? E agora, este eu vou deixar para ti de presente, eu completo a trilogia com o Pacificador, a história do Duque de Caxias. Esses dois aqui, Tamandaré e o Caxias, junto com Dom Pedro II, conseguiram segurar o Brasil, não é? Combateram todos os golpes de Estado que teve no Brasil, não deixaram o Brasil virar uma coxa de retalho, conseguiram fazer pacificar, e inclusive no Rio Grande do Sul, porque se o Caxias não tivesse, não é, dialogado com o Bento, os dois eram maçons, e diz, olha, não dá mais, vocês não vão conseguir mais continuar com essa república e os castelhanos vão invadir, né? Então, o grande risco. Viu, Dorotel, eu fico muito feliz porque o meu pai era militar e eu vejo hoje que começa a querer separar o civil do militar. Meu pai dizia o militar é um civil fardado. Tá? Então não podemos ficar com essa bobagem aí, não é? Então a grande realidade é que esses 3 patronos militares do Brasil são figuras extraordinárias. Eu tive a honra de estudar a fundo a vida deles e publicar essa trilogia. E quero falar agora de uma coisa bem gaúcha aqui, que é este livro aqui, A Caturrita Americana, que eu escrevi primeiro em português e agora saiu edição bilíngue em inglês. História de uma caturrita que é levada para os Estados Unidos e na volta ele quer transformar os passarinhos tudo em empresários. Né? Então, o João de Barro ia fazer casa para alugar, para vender, né? O Martim Pescador, uma peixaria, indústria de... Quero abrir uma rádio. Quero ia ser o guardião das coxidas, uma empresa para guardar, para segurança. Então, o que eu acho interessante para os leitores e chama a atenção dos professores de inglês, dos professores, é que esse livro dá oportunidade das crianças estudarem inglês com a nossa cultura nativa, não é? Tem tanta coisa, então elas vão saber que caturrita em inglês é parakeet, até periquito, né? Periquito. Agora, em fevereiro desse ano, a convite dos amigos lá nos Estados Unidos, eu vou lá para autografar junto com a tradutora desse livro, a Marta Haviland.
Então, a nossa feira do livro, que eu quero enaltecer mais uma vez, é impressionante como a Feira do Livro atrai um público imenso de mais de 1 milhão de pessoas. Maravilha. Vendeu aí em torno de 250 mil livros, não é pouco nessa época, não é ainda vender 250 mil livros, e é a feira mais democrática do mundo, aberta para o povo, a única coisa que se paga lá é o livro. É verdade. Então, é muito legal, é um evento democrático. Tu falava do teu periquito americano. Me lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, em 98, e me surpreendi, porque logo que aterrissamos na Flórida, eu saí do aeroporto assim, sabe o que eu enxerguei, tia? Um quero-quero. daí, Eu achei que quero-quero foi só uma coisa nossa, né? Mas não vi o bicho cantar, tia. Mas eu vi um quero-quero lá nos Estados Unidos. E pensei que aí agora tu levou a caturrita brasileira, o que se chama de periquito lá, né? E trouxe esse imaginário maravilhoso que a gurizada vai adorar, né? E até, inclusive, isso é uma aula, e o professor Abdon deve se dar conta disso aí, quando o Alci conta que as crianças vão poder ler e aprender, né, o empreendedorismo. Porque se cada animal vai ser o representante de uma profissão, eles vão entender, né, como é que a coisa funciona. Mas eu acho genial isso aí, ensinar nas escolas de onde é que a economia gira, porque a gente vai aprender isso depois de velho, com 20 anos, e por isso que tem tanto sucesso, porque não tem noção como é que as coisas vêm. Para mim, Dorotel, o mais importante é o seguinte, eu sou uma pessoa que guardo o meu gauchismo sempre, mas penso que a gente tem os pés na sua terra e a cabeça no universo. Então, o que me interessa, que não é só para mim, eu também quero que outros escritores brasileiros, que as crianças aprendam outros idiomas com a nossa cultura. Perfeito. Não é? Perfeito. É isso aí. Tu sabes que ontem eu estava nas ruas de Guaíba, que eu fui até os Correios despachar uma centena de livros, Agendas Gaúchas 2024, que está sendo pedido, felizmente, aí por vários recantos do Rio Grande do Brasil e do mundo. E, de brincadeira, perto do Correio tem uma venda dessas lojas que tem na calçada, são bancas, né? Bancas de revista, bancas de quadrinhos, de coisa. E eu entrei e disse, por acaso tem aí Agenda Gaúcha 2024? Sabe o que a menina me respondeu? Nós não vendemos mais livros porque as pessoas aqui em Guaíba não estão lendo mais. Não é verdade, tem uma Essa foi a resposta. Uma feira do Essa livro foi a resposta da banqueira, que obviamente ela vende ali quadrinhos, história. Está e completamente que ela faz equivocada. também aquelas palavras cruzadas. Eu dei uma olhada ali no que ela tinha. Eu digo, que pena, pois não compramos mais livros porque as pessoas aqui não estão lendo. E ela tem um pouco de razão. As pessoas que ela falou São as que frequentam a banca. são as pessoas da geração dela. Uma gurizada que não está muito interessado aí nos livros de Aqui, ó, poesia. está aqui Né? o Irineu, ontem à noite me Tô te falando acompanhou assim, ó, na escola e o interesse daquele jovem pela literatura. Eu não estou duvidando disso, eu estou falando não. que a expressão que ela teve, ela estava passando uma informação dela, que é local, que é ali. E então, é uma comerciante que está com o público todos os dias. Não, eu quero e só... Não, ela foi... mas os leitores de Guaíba vão até se ofender. Não, mas eu tenho que falar isso para que os leitores de Guaíba comecem a dar livro dela para ela de presente, entendeu? Essa aí. Não, eu vou deixar um livro Agenda Gaúcha de presente para ela lá. Eu tive a honra de ser patrono da Feira do Livro de Guaíba, uma feira maravilhosa. Mas evidente, eu já tive mas lá. com um movimento enorme, Bom, né? Então, eu acho que ela ficou com vergonha de não ter agenda gaúcha. Se expressou. Mas A enfim, Agenda Gaúcha também foi lançada na Feira do livro em Agenda Porto Gaúcha. Alegre. Agenda é o que vem da China, né? Que é esses blocos de luxo de não estar compromisso. A nossa é livro Agenda Gaúcha, que esse ano traz a história dos 50 anos do nativismo no Rio Grande do Sul, por 14 eventos pioneiros que estão ativos.
desde a Califórnia ao Ronco do Bugio. São 14 eventos, então nós pesquisamos a história genuína de cada um deles, dando o nome das pessoas, quem criou. Não existe comissão que criou, alguém é o mentor, né? Até numa comissão, alguém traz a ideia, não adianta, né? Nós reunirmos aqui, estamos de 2, 4, 6, 10, 15 pessoas aqui, vamos parar para pensar alguma coisa que queremos fazer tal coisa, opa, já está aí idealizado no projeto. Agora, desenvolver o projeto é outro processo, e aí sim a comissão pode trabalhar. Então, nós fomos nos nomes, saber quem criou a Califórnia na Canção Nativa, quem criou a Barranca, quem criou a Tertúlia Nativista, quem criou a Cochilha Nativista e assim por diante, quem criou a Recoluta da Canção. Então ali os nomes, tudo no livro Agenda Gaúcha 2024, que ultrapassou nessas 21 edições mais de 500 mil de livros distribuídos, que é uma honra para todos nós, né? Falar disso aí e provocá-los que vocês podem buscar o livro Agenda Gaúcha, recebe em casa, pelo SEDEX, ligar para o 51 995 565 556, vocês vão receber em casa o livro Agenda Gaúcha. Se quiserem autografado, podemos já despachar autografado. Aproveito para dizer que nós temos o apoio cultural dos vinhos do Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura, da Werneck Imóveis Rurais, ali de Viamão, o tropeiro de Viamão, que vende e compra imóveis rurais no Rio Grande, no Brasil. Então entra no site aí, já observarás os 50 anos de trabalho do tropeiro Werneck, www.werneckimoveisrurais.com.br, e dos produtos dos Cavaleiros Farroupilhas, que sustentam os filmes, os livros, as investidas deste instituto, que o Alci é Cavaleiro Farroupilha benemérito e tu és Cavaleira Farroupilha honorária também, né? E que tantos outros, olha aí, está aqui, olha lá o professor lá, Abdon, está lá com o PIN do Instituto Cavaleiro Farroupilhas. Então são mais de 150 pessoas no Rio Grande do Sul que são trabalhadores da nossa cultura regional. E o Instituto, para sobreviver, criou alguns produtos para poder remeter o presidente na Argentina, para poder remeter o presidente dos Estados Unidos, para poder, entendeu, fazer as coisas, fazer os filmes, fazer as cavalgadas, enfim. Por isso, tu pode investir aí nos produtos com a marca Cavaleiro Farroupilha, facas, cachaça Cavaleiro Farroupilha e a churrasquita. E virão mais coisas por aí. Em breve, vocês vão ver como terão coisas importantes ainda com esta marca, que vai tratar de qualidade, de preço, né, e de regular imagem de produto do Rio Grande do Sul. Marca Cavaleiro Farroupilha, não esqueçam isso aí. Bem, Alci nos traz aí essas belezas de obras que nos encantam, e a prenda dele, a amada dele lá de Caçapava do Sul, a doutora Ariane Severo, que também caiu uma fruta e caiu bem pertinho do pé, né? Não rolou pelos campos de Caçapava, que fosse parar lá na BR-290, né? Ficou ali ao lado do pai dela, do Severo, que é escritor, jornalista, e que obviamente trouxe junto com o Alci agora em Porto Alegre essas obras maravilhosas, e o trabalho que o Alci faz junto ainda com a escola, com a oficina de criação literária, que já vamos tocar, mas precisamos saber um pouco mais, né, da obra desta mulher, Ariane Severo. Como tu disseste que neste programa tem muita poesia, eu queria te dizer que no livro Casa também tem muita poesia, não só poesias minhas, né? Mas, por exemplo, tem um capítulo que se chama A Mulher e a Casa, né? E é a poesia do João Cabral de Melo Neto. E eu começo com um ensaio da Letícia Ferreira, que é uma poetisa de Santa Maria, né? Sim. Então vou ler um pedacinho. Ela é viúva do Tocaio Ferreira. Do Tocaio? Não sabia que ela era poetisa? Ela é ótima. Que bom. Então, para vocês terem uma ideia do que podem encontrar, né, nesse livro. Então, tem muita psicanálise, mas tem muita literatura também. A Mulher e a Casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada.
Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, piso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplar. Seduz pelo que é de dentro, ou será, quando se abre, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas. Que maravilha. Lindo, lindo. Então, Espetáculo. fazendo uma análise. Não, eu achei genial o teu lance, o gancho, né, a forma que tu traz, a ideia de casa, que é algo extraordinário, toca no coração de todo mundo. Né? A relação também da casa com o corpo, que é importante, Sim. né? Porque o primeiro lugar onde nós nos alojamos no mundo foi no corpo da mãe. Certo, é uma Então casa. é por isso, sim, é por isso que é tão forte esse valor afetivo e simbólico da casa. Né? E essa relação da casa com o corpo, ela já existe, está lá em Freud desde 1900, lá da interpretação com sonho, dos sonhos, e vem. Né? Tá rinconado, tá. Então tem muita ali. coisa que eu penso assim que as pessoas vão gostar, vão se identificar. Eu já adorei, né? adorei esse projeto. E esse projeto surgiu muito em função da pandemia, né? Porque de repente eu passei a atender online, entrar para dentro da casa das pessoas, e como as pessoas ficaram confinadas e precisaram modificar muito a sua maneira de habitar, né? De repente a casa que era só um lugar para a gente Passar a noite, de conforto, tiveram que passar né? anos Não, exilados na própria casa. Isso, e aí as crianças não tinham escola, a gente teve que criar um cantinho para as crianças brincarem, né? Fizemos salinha de cinema, lugar para ginástica. Então eu falo que a casa se modificou. Quem escreveu tem uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Você sabe de onde eu venho, de uma casinha que eu tenho, fica junto de um pomar. Que maravilha. Poderíamos fazer um trabalho com música, né? Porque fantástico. Todo mundo fala das casas. Quer dizer, tu tens que fazer uma palestra poetizada com o tema de casas, várias casas. As várias casas que temos. Então, de novo, digo, é a casa de fora e a casa de dentro, né? Porque é tudo a mesma coisa, né? Quem é desta casa aqui, desde o primeiro programa, é o Herb Street, jornalista, querido amigo, né, dos velhos tempos da Rádio Guaíba, do Correio do Povo. Ele é uma figura, um cidadão do mundo, e nos visita sempre que pode. E hoje ele veio e nos trouxe aqui um trabalho. Ele que é, inclusive, faz parte... já é imortal, né? Porque ele é da Academia de Letras de Cachoeira do Sul, recebeu junto essa comenda com aquele jornalista global Garcia. O Alexandre Garcia, aquela noite bonita, né? Lá em Cachoeira onde nós estivemos. Então ele trouxe aqui Poetas do Vale. Do Vale 12, né? E eu achei aqui na página 153 do Villeneuve Herb Street uma folha ao vento que eu quero oferecer a vocês, homenageando a visita dele aqui no nosso espaço, e que estará aqui também em breve para poder contar outras coisas das suas façanhas. Uma folha bailou durante alguns segundos no ar. Na tarde cálida e soturna, um longínquo trinar se ouviu, tudo ansiedade, nostalgia. Uma brisa macia soprou de repente, levando a folha que há pouco jazia no solo indolente. O que dizer? O que fazer? Os segredos da vida são muitos, é verdade, mas por que vasculhar com tal ansiedade? O complexo mistério que o tempo diluirá. Por que procurar do mundo a idade, se a existência é tão curta e jamais voltará? Que loucura, hein? Então, só mesmo o bailar de uma folha ao vento, ou coisas tão simples, o suave luar, convence o descrente como eu, é verdade, que o amor existe e paira no ar. E como a folha balança ao vento, balança daqui para lá. Encontrá-lo é difícil, mas não impossível. Demonstre amor para o amor encontrar. Grande verso de
Vilney Herbstreit, que nos empresta a sua poesia, dentre tantas que estão aqui nesse livro, diversas, né? Estava falando de jovens, eu tive a oportunidade de fazer agora, e ele foi comigo, a Cachoeira, convidado pelo Colégio Rio Branco. E eles tiveram uma feira de livro maravilhosa e eu participei lá e uma juventude lendo. Quando eu tivesse... Agora faz uns 3 meses. Eu fiz a abertura dessa feira. Ah, é? Sim, fiz uma palestra musicada. Olha aí. Fiz uma palestra musicada. Eu tive um dia lá, um trabalho bom. Foi a abertura da feira, lá naquele colégio lindíssimo. Lindíssimo. Colégio fantástico. Maravilha. Eram umas 200 crianças, mais ou menos. É. Pessoas, crianças e os O auditório professores. sempre cheio. Sempre cheio, maravilhoso. Foi muito bacana. A nossa estada lá em Cachoeira, nessa abertura da Feira do Livro, que coincidiu com a abertura da Feira do Livro também de Cachoeira. Mas essa é uma feira paralela dentro dessa escola, que é uma escola cívico-militar. Ela é uma escola pública, municipal, mas ela como é que se diz? É civil e militar, é uma coisa assim. Não sei. O que ela esse... era é uma escola, eu acredito que é uma das escolas mais tradicionais, né? Sim. Em Cachoeira. Como é que é o nome daquela escola? Rio Branco? Costa Faquim e Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Ah, não, então eu confundi, não foi nesse Barão do Rio Branco que eu estive uma que nome de uma pianista, de uma musicista, foi a primeira mulher que foi regente da banda militar da brigada, que foi a dona Diva? Não é Diva. Não, o nome dela da escola é Diva Costa Faquim. É Diva Costa Faquim. Bem. Dorotel, Dale. e tu gostas de voltar para tua casa? Eu? É. Eu sempre que posso volto para o meu rancho. Né? Gosto de ficar por lá, olhando os cantos. Né? Que felicidade, mas eu falo também nesse livro das pessoas que não gostam de voltar para casa. Só não gosto de voltar para casa que não tem ninguém. Não, porque as casas são tediosas, porque as casas são controladoras demais. As pessoas que moram nas casas, porque as casas vigiam, controlam. As casas são cheias de fantasmas. O que não dão liberdade para as pessoas serem o que são, né? Porque não existe um lugar para intimidade naquela casa. Que loucura. Então eu trabalho alguns conceitos também, sabe? Falo sobre essa questão assim, que a gente chama os turistas do mundo, Sim. né? As pessoas que viajam, que pela profissão tem que estar toda hora mudando de lugar, né? O sentimento deles de desconexão, de não se sentirem em casa, né? Sabe que uma vez um paciente comentou comigo que ele disse: Ariane, a semana que vem eu não vou poder ter análise contigo, porque a minha rotina vai ser uma loucura. E começou a dizer: eu vou pegar um avião tal hora, eu vou descer tal hora, e eu tenho que ir para uma reunião. Ele quase não ia dormir aquela semana, né? E aí ele parou e disse assim para mim: sabe que às vezes eu acordo e por alguns segundos eu não sei onde é que eu tô. Que beleza. Então assim, eu falo, falo disso também, desse sentimento. Mas isso é poesia, né? De desconexão. Eu tenho, é muito E eu triste. sempre que acordo tenho certeza no que eu estou. Viu? Então, eu sou privilegiado. Mas uma coisa interessante é que a Ariane mantém nos livros dela essa tradição do Freud, porque o Freud tirou todos os exemplos das teorias dele da literatura. Perfeito. E era ligadíssimo, tanto é que ele ganhou o prêmio Goethe naquela época, que era dado pelos escritores de alto nível, né? E eu quero lembrar, quem está assistindo aí também, que este livro aqui da Ariane, ó, o Nina Desvendando Chernobyl, está escrito aqui, ó, finalista do Prêmio Jabuti. Que beleza. Um prêmio que normalmente fica lá entre Rio e São Paulo, e a Ariane com esse livro foi. E eu falo isto porque eu acho importante nós valorizarmos a nossa literatura e repito, tá? Fiquei muito triste esse ano que negaram as verbas para a nossa Feira do Livro, que nunca mais aconteça isso. Que barbaridade. E que a gente veja a reação do povo que foi para lá, não é? Com chuva
Não chovia e cada vez tinha mais povo. Chovia água e chovia gente. E chovia gente. Então, é uma lição. Nós temos, eu me lembro do meu editor alemão que veio aqui quando eu fui patrono da feira em 2006, e eu elogiei a feira de Frankfurt, e ele disse, pode ser muito grande, a maior do mundo, mas é uma feira totalmente negócio, não é uma feira cultural e romântica como é a nossa feira. E aberta para todo mundo. Democrática. Democrática. Bem, nós concluímos o nosso espaço. 60 minutos é pouco, mas não faz mal. Fica a saudade. E amanhã tu pode ver aí tudo no YouTube, em TV Tarca. Vai ali, busca Folcloreando. E aqueles que estão no Instagram, por @Dorotel Fagundes, muito obrigado por estarem com a gente aqui. Graças, Ariane, graças, Alci. Hoje eu fiz uma confissão. Outro dia me perguntaram de quem eu perseguia e quem eu era discípulo. Digo, eu sou discípulo do Alci Cheuich. Ele não me reconhece como seu aluno, mas somos discípulos. Obrigado por vocês estarem aqui e quarta-feira que vem voltaremos com o Folcloreando 36. Não perca. Graças.